Sejam muito bem-vindos a mais um Agro e Prosa Podcast. Somos alunos do curso de agronomia, eu sou o Samuel. Sou o Jeová, estudante do 5º período de agronomia aqui da UEMA. E hoje nós estamos recebendo aqui o Marcelo Viana, que é coordenador de ações fundiárias do Interma. E Marcelo, você pode se apresentar para a gente, falar um pouco sobre a sua vida profissional, sobre as suas qualificações? Fique à vontade, seja muito bem-vindo. Tá certo, pessoal. Muito obrigado, Jeová e Samuel. Muito obrigado pelo convite para vir participar aqui do Agro e Prosa Podcast. É muito importante a nossa conversa aqui para divulgar um pouco sobre as ações do que é regulação fundiária. Mas, para iniciar, meu nome é Marcelo Marinho Viana, né? Sou engenheiro agrônomo, tenho mestrado e doutorado em agroecologia, já fui professor desta universidade e hoje estou como coordenador de ações fundiárias do Interma e coordenador do Programa Nacional de Crédito Fundiário aqui no Maranhão. Marcelo, a questão fundiária é um tema assim, muito recorrente, né? Principalmente no Maranhão. Você poderia dizer para nós o que é regularização fundiária e como o Estado atua diretamente para que essa regularização fundiária aconteça? Bem, vamos lá, assim, partindo do princípio histórico, né? O Maranhão aí foi colonizado, tudo no princípio eram terras, né? Terras da coroa e assim sucedeu como a história conta. Mas com o passar dos anos, as terras elas foram destinadas a quem era de direito e as que ficaram soltas, digamos, ficaram devolutas. E aí surge o papel da instituição que eu represento nesse momento, né, a qual eu estou ligado e presto serviço, que é o Interma. O Interma surge com essa missão, né? A missão de ser o ente colonizador. Lá no princípio era fazer realmente colonização, e aí eu vou explicar mais à frente por que dessa missão institucional, e vem com essa pegada de fazer a regularização fundiária, que é o quê? Uma posse de terras, ela é considerada uma área irregular, e o objetivo da regularização fundiária é fazer com que aquela posse que tem uma pessoa exercendo, ela se torne regular. Do ponto de vista o quê? A gente localiza uma área, essa área ela é uma área devoluta, ou seja, ela não tem nenhuma matrícula e um registro imobiliário sobre ela. O Estado, por sua vez, tem a prerrogativa de fazer um procedimento que se chama arrecadação sumária de terras. Essa arrecadação sumária tem como por objetivo matricular aquela área primeiro em nome do Estado, porque a legislação só permite que o Estado destine aquela área a uma pessoa se ela estiver no patrimônio do Estado. Então, veja só, o Estado, através do seu patrimônio, consegue efetuar a regularização fundiária. Depois desse procedimento finalizado, aí a gente parte para a regularização fundiária realmente crua, que é o quê? Abertura de um processo administrativo, verificação do exercício de posse, verificação das prerrogativas que estão na instrução normativa e também na lei. A regulação fundiária ela só acontece a partir do momento que existe uma posse mansa e pacífica. Sem isso, não funciona. Por quê? Imagina o Jeová e o Samuel. Vocês são vizinhos. Aí foi contratado um agrônomo que fez o serviço de georreferenciamento, mas o Samuel disse para o Jeová que o limite da terra que o agrônomo mediu não era aquele. Então vocês começam a entrar em disputa por um limite. Não, a tua cerca é mais para cá, a minha cerca é um pouquinho mais para cá. E isso fere o princípio da posse mansa pacífica, porque é o quê? Vocês precisam estar de acordo com a determinação, com a demarcação do imóvel, para que esteja tudo ok e a gente possa dar sequência no procedimento de regularização fundiária. Então a regulação fundiária tem um leque imenso de oportunidades, de serviços a serem prestados. O Interma tem essa missão institucional de reger e tocar a política fundiária a nível de Maranhão. Quase todos os estados têm um instituto que tem essa mesma pegada, salvo engano, alguns outros estados que não têm, que é realmente uma secretaria, mas ele tem essa missão de tocar essa política. Aí só voltando na questão da colonização, por que tem o nome Instituto de Terras e Colonização? Tem municípios aqui no Maranhão que eles só surgiram porque essa instituição aqui, lá atrás, promoveu a colonização, a abertura realmente de uma cidade. A título de exemplo, o município de Buriticupu. O município de Buriticupu, ele nasce através de um projeto de colonização que foi tocado pelo Interma, porque o Interma, outrora, foi um órgão altamente aparelhado. Tinha
equipamentos como tratores, retroescavadeiras, patrol, tinha infraestrutura, tinha logística, tinha avião, então era um órgão completo que fez com que a colonização acontecesse em determinados municípios no Maranhão. Então, a regularização fundiária, ela vem para sanar essa irregularidade fundiária no estado do Maranhão, que é localizar as terras devolutas, fazer com que as pessoas que estejam na posse dessas terras devolutas possam acessar a regularização fundiária e, assim, caminhar para o desenvolvimento rural. Marcelo, você falou sobre que o estado só pode conceder às pessoas terras que sejam do estado. E no caso, por exemplo, de um agricultor que tem uma terra muito grande e tem uma área ali que está, digamos, inativa, não está sendo usada para produção. Qual o caminho que o estado pode tomar para conceder aquela terra para fim de ocupação por agricultores familiares, por exemplo? Então, outrora, lá atrás, o estado do Maranhão, ele comprava terras de particulares e destinava a um grupamento, digamos assim, famílias que poderiam ser assentadas. Então, grande parte dos assentamentos que tem no Maranhão, e aí só fazendo um parênteses, que quem faz a gestão dos assentamentos estaduais é o ITERMA e quem faz a gestão dos assentamentos federais é o INCRA. Então, nós tivemos lá no passado essa missão de constituir esses assentamentos através de compras de áreas para destinação para essas famílias. Mas hoje, como é que acontece? Hoje o assentamento ele só é criado quando já existe uma ocupação de um grupamento de famílias. Por quê? Porque depois nós vamos falar um pouco sobre o crédito fundiário e eu vou explicar essa diferença. Então hoje o Estado ele só regulariza quem exerce a posse daquela área. Então se você chegar lá hoje na instituição e, eu quero regularizar uma área ali. O time de fiscais lá do ITERMA vai lá para fazer essa validação, para saber quem exerce posse naquela área. Se você não exercer posse, é impossível a gente efetuar a sua regularização fundiária. O que é posse efetiva? Você fazer uma exploração agrícola daquele local, você ter os limites definidos, se assim for possível, você ter uma casa que pode ser sua casa apenas para armazenamento de produtos, mas que você tem ali, né, o exercício de alguma atividade, e aí a gente consegue, partindo desse princípio, fazer com que você acesse a regularização fundiária. Mas a posse, ela precisa ser exercida, não é simplesmente chegar e dizer, estou com aquela área bem ali, é minha. Porque o Maranhão, depois da minha experiência rodando por esses 217 municípios, tem muito aquela história de terra de dono, né? É de fulano de tal, é de não sei quem, mas o cara não exerce a posse lá. E a gente sempre bate muito nessa tecla com os nossos fiscais, agrônomos, engenheiros que tem lá no ITERMA de fazer essa fiscalização e realmente verificar quem que exerce posse naquele imóvel. Então, é básico que a posse seja exercida. Beleza. De Marcelo, a falta, sabemos que o ITERMA já fez muito. Já houve muita titularização de terras, mas ainda falta, né? Como que o ITERMA hoje ele atua nesse processo para ser mais dinâmico assim, com relação a essa titularização de terras para esses agricultores, como você mencionou antes, né? A questão de pessoas que estão lá na terra há muito tempo e se titulam como dono, mas não tem a documentação. Então o ITERMA ele está numa curva de crescimento e eu faço menção aqui muito por conta, primeiro, da sensibilidade do governador do estado, né, Carlos Brandão. Ser uma pessoa do campo, a família vem do campo, ele teve essa sensibilidade. Nunca na história do nosso estado houve um governador que colocou a regularização fundiária como prioridade de governo. Então veja só o tamanho da importância que se entende sobre a regularização fundiária no nível governamental. E também na gestão do presidente Anderson, que assumiu o ITERMA, né, junto com o governador Carlos Brandão, a gente começou a tocar programas, né, que é o programa Paz no Campo, que hoje é o cargo-chefe da nossa instituição, fazer com que a gente pudesse acelerar e alavancar os números da regularização fundiária. O Maranhão tem mais de 333 mil quilômetros quadrados, uma extensão territorial gigantesca. Então, a gente vem fazendo essa curva de crescimento a partir do ano de 2018. Houve um investimento, né, oriundo do Fundo de Repatriação da Lava Jato. Foi possível contratar empresas para prestar o serviço de georreferenciamento, porque o georreferenciamento é o principal gargalo que trava os processos. A gente, partindo desse princípio, começou com esse serviço terceirizado, os números começaram a subir, então a gente parte de números de 500, 400 títulos
para alcançar números de 1.800, 2.000, e esse número vem crescendo ao longo dos últimos anos. Então, no ano passado, a gente já entregou mais de 3.500, no ano retrasado, lá em 2022, foi mais de 12.800 títulos, e a tendência é que esses números só aumentem. A expectativa para esse ano é que a gente bata a casa dos 5.000 títulos, com mais ou menos 13.000 famílias sendo beneficiadas aí com a regularização fundiária. Então, aparelhamento do parque tecnológico, investimento do governo, sensibilidade dos gestores e uma equipe capacitada e competente, isso tem feito diferença na elevação desses números para fins de regularização fundiária. Então, nós temos batido recorde atrás de recorde, muito por conta, principalmente, de quem toca lá, né, o presidente Anderson, que essa pessoa, essa figura é um jovem, né, ele um pouco a mais de anos que eu, mas que tem, né, essa visão de gestor, e assim, a gente sempre tenta extrair o melhor de todos os nossos servidores, para que os nossos números só aumentem. A gente vem de um passado que tudo era de papel, então papel perde, papel molha. O governador criou o sistema administrativo, trouxe o sistema administrativo para o Maranhão, o SEI, né, que já era utilizado em vários outros estados, então tudo hoje é eletrônico. E o ITERMA, por sua vez, já no ano de 2022, já tinha feito a aquisição de um sistema que se chama SICAF, Sistema de Cadastro e Regulação Fundiária, que vem de uma parceria com o Instituto de Terras do Pará, né, que serve de modelo e referência também a nível de Brasil. E aí a gente fez a aquisição desse sistema, eu já estava lá, que facilitou o acesso dessas pessoas. Imagina só a pessoa vir lá de Buriticupu, com uma série de papéis para abrir um processo no ITERMA e depois retornar para sua casa. Então o custo era muito grande. E aí o governador também, nesse sentido, pensou na descentralização do nosso serviço, que é, através de acordo de cooperações técnicas, fazer com que em cada prefeitura tenha um interminha, tenha um servidor capacitado pelo nosso time que possa prestar assistência imediata ali para aquele pequeno agricultor, para aquele produtor que queira acessar a regularização fundiária. Mas tudo hoje está na internet, nas nossas redes sociais, na nossa página, todos os formulários que precisam ser preenchidos estão lá no nosso sistema de cadastro e regularização fundiária. Então hoje existe essa divulgação em massa dos nossos serviços pelo Maranhão. Você falou que Paz do Campo, nesse programa que o governo do estado tem, muitas famílias perderam seus familiares por conta dessa guerra, por conta da terra, né? Então o ITERMA, de certa forma, está contribuindo para que essa paz, muitas pessoas não venham perder seus familiares. Temos exemplo dos quilombolas, né? Que muitos quilombolas têm perdido seus familiares, mas a gente vê até na própria televisão que diminuiu, né? Com certeza isso é devido a esse programa que o governo está desenvolvendo. Então o governo do estado está de parabéns, né, por essa iniciativa, e a equipe do ITERMA, como você, como gestor, né, doutor Marcelo, professor também, tem essa visão que é necessário distribuir terra ao agricultor familiar, né, que gera renda na cidade. Então o ITERMA ele pode avançar mais, Marcelo, com relação à questão das terras no Maranhão? Sim, podemos avançar muito mais. Esse ano foi um ano de elaborar projetos de investimento de altíssimos valores, né, que vão ser disponibilizados para fins de regularização fundiária aqui no nosso estado. Tão breve, né? A gente passou inúmeros meses articulando e elaborando um projeto para que isso se torne em tão breve espaço temporal realidade para o campo. O nome do projeto, realmente ele vem atacar essa linha. É notório e todo mundo sabia que o Maranhão era recordista de conflitos fundiários, né? E o ITERMA sempre era muito massacrado nesse sentido para que tomasse atitudes, principalmente no âmbito administrativo. E aí, pensando numa solução para essa problemática, elaborou-se esse projeto, o Projeto Paz no Campo, que visa atender os pequenos, os médios e as pessoas que precisam acessar a regularização fundiária na zona rural, e também os territórios tradicionais, que aí vai envolver, né, os territórios quilombolas. Hoje lá no ITERMA a gente também tem uma mesa de conciliação, que a gente chama assim, né? A gente, sempre que existe um litígio entre partes, a gente chama todo mundo, ouve cada um e depois chama para uma proposição de acordo, muito para tentar evitar que essa confusão chegue ao Poder Judiciário e passe por algum tempo até ser resolvido.
Então, quando a gente está aqui no âmbito administrativo, numa conversa, numa proposição, num diálogo franco e aberto, né, e transparente, a gente consegue resolver inúmeros conflitos. E esses conflitos a gente chega num acordo, elabora um acordo, ambas as partes assinam e a gente consegue efetuar a regularização fundiária. Veja só, o Samuel e o Jeová estão brigando por causa de uma cerca há 10 anos. 10 anos ninguém se entende. Ah, não, porque é ali, porque é aqui. A gente manda um time lá de fiscais, os caras vão lá, verificam, escuta a história de cada um. Nós temos hoje um sistema que a gente consegue, através de imagem de satélite, fazer, né, essa diferenciação de onde estava, de onde deixava de estar a cerca. A gente consegue ter acesso às imagens do dia anterior e de vários anos para trás. Então, assim, consegue dirimir esse conflito chegando num acordo e conversando com ambas as partes. Ó, cede um pouquinho aqui, ele vai ceder um pedaço lá e a gente vai conseguir resolver. Então, o Paz no Campo é para isso, é realmente para levar a paz para o campo, para que as pessoas possam acessar a regularização fundiária e possam se desenvolver. Regulação fundiária é a base do desenvolvimento para qualquer tipo de produção ou exploração agrícola. Então, tá regularizado, tá em dias, faz total diferença. Outra pergunta é: como é afetada a vida das pessoas que vivem em áreas que não estão regulamentadas, tanto na áreas rurais como urbanas? E você falou sobre geoprocessamento. Qual a importância do geoprocessamento nesse processo de regularização? Então, sobre esse procedimento de geoprocessamento, georreferenciamento, assessoramento remoto, o uso de geotecnologias para fins de regulação fundiária de maneira geral. Aí eu vou citar o papel do agrônomo, né? O agrônomo, ele sai da academia, se ele não fizer uma pós-graduação ou ele conseguir a carga horária necessária, ele pode se credenciar para fazer georreferenciamento de imóveis rurais. E aí, uma outra especialização que é muito importante hoje em dia, que está assim, na crista da onda, é você fazer um curso de pilotagem de drone, né? Porque é uma tecnologia e é um método de fazer georreferenciamento já consagrado e já está autorizado pela instituição normativa do INCRA, né? Autorizou a fazer georreferenciamento com sensores orbitais e isso vai ser incluso os drones. Então, o agrônomo, ele tem esse papel de fazer o georreferenciamento dessas áreas e fazer o loteamento, se for, né, no caso para fins rurais também, e trazer esse material para o escritório, né, e inserir todas as informações no SIGEF, aí é o Sistema de Gestão Fundiário Nacional, controlado pelo INCRA. Todos os imóveis rurais que estão acima de 25 hectares é obrigatório fazer georreferenciamento, por isso que aí eu cito que tem um mercado gigantesco disso daí, porque foi abaixando com o passar dos anos, a lei foi alterando e foi mudando, né, começou lá com 1.000, aí depois baixou, foi baixando e agora já está com 25. Então, a utilização de geotecnologias é fundamental. Lá no setor qual eu sou responsável, que é a coordenação de ação fundiária, nós temos lá analistas que são especialistas nisso. Então, se eu mostrar aqui uma imagem de satélite para eles já vão saber, já vai ter que olhar aguçado para saber se existe uma posse, se não existe. A gente trazer ferramentas que fazem a automatização dessas análises também foi fundamental para que a gente desse celeridade aos procedimentos de regularização fundiária. E hoje a gente tem uma equipe de engenheiros e arquitetos, engenheiros civis e arquitetos que cuidam do programa Esta Casa Agora é Minha, que é o programa para fins de regularização fundiária urbana, né? Através da lei da REUB, que permitiu, né, uma alteração no artigo ano passado, permitiu que o Estado fizesse REUB em áreas do Estado. E a gente tem atacado zonas que são consideradas zonas rurais dentro dos municípios, que são áreas já matriculadas em nome do Estado, mas que tem um núcleo urbanizado e que atendem a todas as prerrogativas que a lei da REUB permite. Então a gente manda essa equipe lá, eles fazem um serviço de mapeamento com o drone, né? Então o drone tem uma produtividade muito alta, o serviço que demoraria medindo com o GPS aqui, um GNSS normal, vários dias, em poucas horas ele já consegue mapear uma extensão muito grande de área e traz esse material para o escritório e nós vamos trabalhar para fazer todo o loteamento e fazer todas as confirmações e validações de dimensões dos lotes. Então, o papel do agrônomo nesse sentido, nesse trabalho, ele é fundamental, é porque nós vamos demarcar e determinar o tamanho daquela área. No caso, como você falou, desse ano vai ser regularizado mais ou menos 5.000 imóveis para os pequenos agricultores, né?
que impactos isso traz na economia da localidade, Marcelo? Assim, para a cidade, para a comunidade, para a própria família? O que vocês do ITERMA têm visto com relação ao desenvolvimento social e econômico para essas comunidades, para essas cidades? A regulação fundiária, ela tem umas coisas muito peculiares. Primeiro, a pessoa, às vezes, ela precisa que a área dela seja regularizada por uma emergência, às vezes familiar. Às vezes porque ela esbarra no momento que ela precisa acessar um crédito. E aí, quando ela contrata uma pessoa para fazer o projeto, a pessoa, cadê o documento do seu imóvel? Aí ele apresenta um CAR, Cadastro Ambiental Rural, e uma certidão de posse, que não são documentos, né, registrais, eles não têm uma validade de registro de imóveis. Eles são documentos declaratórios que demonstram que você exerce posse naquele local. Então, geralmente a pessoa já vem com aquela pressa, com aquele anseio de querer resolver. E aí, depois de ela entender a necessidade que existe e, digamos assim, a importância que a regulação fundiária vai ter para o desenvolvimento daquele local, ela começa a ter essa sensibilidade de, olha, eu vou realmente precisar do meu título, da minha terra, porque eu vou fazer um empréstimo, vou acessar um crédito aqui rural e vou fazer com que a minha produção aumente, eu vou comprar cabeças de gado, eu vou comprar maquinário, eu vou fazer investimentos. Então, isso faz com que o desenvolvimento rural, o comércio local possa se desenvolver. Tem municípios que a gente tem muitas áreas que já foram tituladas. E essas áreas que já foram tituladas, elas têm essa tendência a gerar, né, recurso interno na economia local, porque ele pega o dinheiro do banco, ele investe na terra, ele produz mais, essa produção ele vende para outro município, ele vende localmente, né? Ou ele despacha esse insumo para um outro local, que vai ser matéria-prima para a fabricação de outra coisa. Então isso gera desenvolvimento. Regulação fundiária é isso, é a gente trazer do irregular para o regular, já visando o desenvolvimento rural que vai acontecer. E para fins urbanos, é muito importante a questão do ordenamento territorial. Hoje, lá no ITERMA, a gente faz muito ordenamento territorial, que é o quê? Ordenar aquela localidade, subdividir aquele bairro que a gente está trabalhando, aquela localidade na zona rural, mas que tem uma linha urbana, fazer todas as quadras, demarcar todas as casas com seus lotes, para que os gestores, por exemplo, o gestor municipal, o prefeito, ele possa enxergar aquela localidade, ele vai saber o número de imóveis, ele vai saber a quantidade de famílias e ele vai saber que aquele local está territorialmente ordenado. Então ele consegue ter essa visão como gestor de entender. E a regulação fundiária também entra em outra linha, que é uma linha que nós estamos agora embarcando, na questão da preservação também ambiental. Porque quando eu conheço o meu território, eu ordeno o meu território, eu sei quem está desmatando ilegalmente, eu sei quem está causando algum tipo de prejuízo ambiental. Então nós temos uma parceria, um afinamento muito bom com a SEMA nesse sentido. Então nós estamos em vias de lançar e implantar uma ferramenta que vai fazer esse monitoramento também lá na instituição, porque nos nossos títulos de domínio sai gravado o que a gente chama de condição resolutiva. O que é isso? Lá, pelo prazo de 10 anos, aqueles títulos eles são inalienáveis e intransferíveis. Lá atrás, isso foi pensado e está lá gravado na Constituição para evitar especulação imobiliária. O Samuel recebeu um título hoje, amanhã ele vende para o Jeová porque ele disse que já está regular, então ele vai vender o título dele. Então, foi pensado nessa condição resolutiva para evitar essa especulação imobiliária, mas nesse prazo de 10 anos, aquela pessoa que recebeu o título, ela tem que explorar o imóvel. Sim. Então, lá é gravado também no título. Exploração agrícola, exploração através da pecuária, enfim, ela tem que fazer uma exploração daquele imóvel. E nosso time de analista, quando entra um processo dos anos de 2014, que a pessoa solicita a baixa dessa condição, porque ele só vai poder vender e transferir o imóvel se ele fizer essa baixa da condição, a gente verifica se houve exploração agrícola. Então, eu não preciso ir lá. Hoje eu não preciso ir lá para saber. Através de geotecnologias, eu consigo identificar, né, se houve exploração ou não houve. Então, para essa linha da conservação ambiental entra também nisso, para saber se ele desmatou, mas não teve licença. Então, a gente consegue hoje cruzar essas informações. Tem um órgão aqui no estado, o IMESC,
que ele cuida do zoneamento econômico ecológico, né, o ZE. E o portal do ZE tem muitas informações nesse sentido, né, sobre áreas que têm autorização de licenciamento, sobre aquelas que não têm, aquela onde está situada as terras do estado, onde não está, enfim, uma série de informações que também é importante para quem está como gestor do município ou gestor de uma cidade entender como é que está seu território. Então, nessa gama de atividades que envolve a regulação fundiária, a conservação ambiental, a preservação ambiental também entra nesse know-how aí. E o Interma também pode atuar nessa área de... porque o agricultor vai ter sua terra regularizada, você já falou sobre crédito rural, eu vou puxar esse gancho, para que você fale sobre o crédito rural, mas também falando sobre, além da regularização e o crédito rural, o Interma pode ajudar o agricultor na parte de comercialização, de escoação do produto, por exemplo? Então, quando eles procuram a gente para fazer a regulação fundiária, muito deles já tem em vista acessar um crédito rural para fazer investimento. E nós temos outra linha lá no Interma, que aí do Programa Nacional de Crédito Fundiário. Anteriormente, a unidade técnica aqui no Maranhão era sediada na Secretaria de Agricultura Familiar. O governador Brandão fez essa transferência para o Interma, porque também, como lida com questões fundiárias, resolveu centralizar tudo no Interma. E aí, o Programa Nacional de Crédito Fundiário, diferentemente daquela pessoa que tem o título, acessa o crédito fundiário por um projeto que é confeccionado por um engenheiro, uma pessoa especialista para fazer com que ele consiga acessar esse crédito, o Programa Nacional de Crédito Fundiário, isso já vem embutido. Porque hoje ele é subdividido em algumas linhas de financiamento, tem o PNCF social, o PNCF jovem, o PNCF empreendedor, e essas linhas, elas têm uma taxa de juros baixíssima, principalmente para o social e para o jovem. É possível acessar crédito de até R$280 mil para ser comprado um lote. Anteriormente, o crédito fundiário ele só funcionava se fosse um grupamento, se fosse ali 10, 15 famílias comprando um imóvel rural. Hoje não é mais assim. Se tem uma pessoa que quer vender e tem uma pessoa que quer comprar, o crédito fundiário é uma ferramenta de fazer essa transação imobiliária. Então, dentro do crédito fundiário vai estar embutido o valor para você comprar seu lote, vai estar embutido o valor da assistência técnica que você vai receber por 5 anos. Você pode acessar um Pronaf ou você pode acessar um outro projeto, que a gente chama que é o CIB, Projeto de Investimento Básico, que vai fazer com que você possa construir uma casa, você possa montar uma cerca, você possa comprar semoventes, você possa comprar maquinário, sementes, comprar até serviços de internet. É possível com esses investimentos, com esse serviço de investimento básico. Então, no âmbito do crédito fundiário, essa transação imobiliária hoje, ela é mais facilitada, tem um juros de 0,5% para quem entra na linha social. 0,5% é um juros baixíssimo, nenhum banco oferece isso diretamente quando você está com o título acessando um crédito rural através de um projeto feito por um especialista. No Programa Nacional de Crédito Fundiário, você tem até 36 meses de carência, 25 anos para pagar aquele financiamento. E se você tiver como jovem ou social, você ainda tem desconto de 40% na sua parcela. Então é um programa que é muito bonito, maravilhoso, que foi feito realmente para o desenvolvimento rural. Nós temos diversos locais aqui no Maranhão. Eu cito a título de exemplo o município de Barra do Corda, Presidente Dutra e Tuntum, que tem diversos grupamentos, né? Com 50, 60, 70 famílias, que são locais altamente desenvolvidos e produtivos, porque eles acessaram esse crédito fundiário lá atrás. Primeiro que é uma ferramenta de resolver litígio. Imagina o Samuel, proprietário do imóvel, o Jeová ocupa aquele imóvel, mas o Samuel não consegue ter uma ação de reintegração de posse porque foi passado de gerações na família do Samuel, caiu no colo dele agora e ninguém para trás ocupou aquele imóvel. Então ele já sai da linha, né, ele é proprietário, mas ele não é ocupante. Ele é proprietário documental, mas ele não é ocupante. Então ele não tem o que a gente chama de... Ele não faz o uso daquela área, né? Ele não cumpre a função social da terra. Ele não explora. Ele tem o papel que diz que a área é dele, mas ele não explora. E aí o Jeová tá lá e existe essa possibilidade do Jeová comprar esse lote dentro da terra do Samuel através do crédito fundiário. O Samuel vai receber o dinheiro dele,
o Jeová vai conseguir se desenvolver e vai acabar a confusão. Então, o crédito fundiário é muito bom nesse sentido. Marcelo, com relação ao crédito fundiário, a maioria dos estudantes da UEMA são do interior do estado, né? Eu falo do curso de agronomia, curso de zootecnia também, engenharia de pesca, então isso é bom. A gente vê que é algo positivo assim, para o desenvolvimento do estado do Maranhão como um todo. Com relação ao crédito, eu como estudante saindo da academia, eu tenho direito a esse crédito para me comprar meu lote, para me desenvolver ali uma atividade agro-silvopastoril, para desenvolver aquela comunidade. Qual seria o caminho que eu deveria conduzir ao sair da academia, no caso da UEMA? Eu, como sou egresso dessa instituição, e aí meus parabéns ao professor Eduardo pela iniciativa de montar essa nossa conversa aqui, porque na minha jornada de graduação não teve, né? Poucas coisas eu soube, assim, a gente aprendeu na época sobre crédito rural. E quando eu recebi essa missão de coordenar esse programa aqui no Maranhão, né, a gente acaba mergulhando de cabeça e estudando um pouco sobre essa realidade. E como eu recebo lá como estagiários, alunos do curso de agronomia, eles abriram logo os olhos assim: Marcelo, é possível acessar? Sim. Você, como egresso dessa instituição, como aluno, né, você tendo uma vivência rural, e grande parte dos alunos tem essa vivência rural por vir de experiência dos seus familiares, é possível sim, nossos alunos aqui, os egressos dessa instituição, saírem e conseguirem acessar o crédito fundiário, porque essa linha do PNCF Jovem, ela surge no ano passado. Então, com o surgimento dela, abriu esse leque de oportunidade para estudantes do curso de agronomia, principalmente estudantes de maneira geral das ciências agrárias, que tem essa vivência rural, porque você consegue comprovar a sua experiência rural, que é um dos documentos pré-requisitos para você acessar o crédito, através do trabalho que os seus pais executam, né? Então, você consegue comprovar que realmente você está ligado à terra e que você pode ser um potencial beneficiário. Então, você vai acessar esse crédito, você vai ter todos os benefícios, você vai ter assistência técnica, você ter prazo de carência, você vai ter investimento básico, como todas as outras linhas. E vai ter um juros baixíssimo para pagar. Então, é uma janela de oportunidade. Eu vejo isso como uma janela de oportunidade, não por eu ser o coordenador, por eu querer ter metas de número de contratações para serem executadas, mas porque eu, como agrônomo, na minha visão como agrônomo, se eu tivesse tido essa oportunidade lá atrás, com certeza eu também teria abarcado. Porque você consegue comprar, imagina, você vai retornar para sua cidade, depois que você finalizar seu curso de graduação, e tem uma área lá que uma pessoa quer vender e não apareceu ninguém para comprar, e você, através do PNCF, você vai conseguir comprar e vai montar o seu próprio negócio, a sua área produtiva. É um fantástico. Para mim, eu vejo como fantástico essa oportunidade do PNCF Jovem aí para os nossos egressos do curso de agronomia. Muito bem, gente. Esse foi mais um episódio do Agro e Prosa Podcast. Espero que tenham gostado. A gente teve uma conversa muito boa com o Marcelo. Trouxe conhecimentos bastante úteis para o engenheiro agrônomo, acredito que até para a sociedade, né, como um todo. A gente queria te agradecer, Marcelo. Obrigado por nos dar sua presença aqui. Sei que você é uma pessoa bastante ocupada e é isso, gente. Boa tarde. Obrigado, professor Marcelo. De nada, eu que agradeço pela oportunidade. Até breve, pessoal.